tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks, podcast que tá fazendo sucesso, né, Simão? Sucesso total, né? E hoje é aquela quinzena especial, aquela semana especial que temos um convidado. E esse convidado, além de trazer muita coisa legal, muitos conhecimentos que todo mundo quer assistir, afinal, mais de 1.000 pessoas se inscreveram no nosso evento, a gente está fazendo de uma forma diferente. Como um profissional inovador, não tinha como não ter uma fórmula inovadora. Então hoje a gente está recebendo a querida Janaína. A gente aqui no Tangerino, a gente está seguindo todos os protocolos do Covid, que ninguém quer pegar Covid. Isso. Ninguém quer pegar isso, né? Tem que respeitar, não pode levar para casa. E mesmo assim a gente respeita todas as opiniões. E a Janaína achou mais prudente ficar de casa. Eu acho que ela não quis ver o Simão, que o Simão não tá tão bonitinho igual semana passada, que ele não fez a barba. Então foi isso. Mas a gente tá fazendo desse formato, né, Janaína? Que eu acho que todo mundo fica à vontade. E nada melhor, ninguém melhor para apresentar um profissional tão completo quanto o próprio profissional. E aí, Janaína, como é que você tá? Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu vou chamar de meninos, né? Leandro, João, Simão, prazer estar aqui com vocês. Sabe que a gente já começa falando do tema trabalho, né? Vou me apresentar, mas você já adiantou o assunto, viu? Competências hoje que são muito importantes. Adaptabilidade é uma delas e a gente já começou por ela aqui, né? No nosso processo de ajuste desse encontro. Eu agradeço a compreensão de vocês. Então, eu antes começava me apresentando, falando, né? Eu estudei isso, eu trabalhei nesse lugar. E eu falei, gente, isso não combina comigo, né? E hoje eu sempre começo a minha apresentação em qualquer lugar que eu estou, falando que eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Por pessoas, por histórias e por transformação. E é por isso que no meu trabalho, né, eu venho ao longo aí desses 22 anos já trabalhando com gestão de pessoas, com carreira, com desenvolvimento de equipes e empresas, investindo, né, em ajudar as empresas e as pessoas a construírem suas histórias, né, e serem felizes, trabalharem com competência, com engajamento. Quando eu escolhi a psicologia, né, algumas décadas atrás, eu imaginava que fosse trabalhar como psicóloga clínica somente, né? E aí a área de RH me roubou e conquistou meu coração e já tem aí, né, esse período todo que eu me dedico a essa carreira, né? Eu sempre falo que vida e trabalho tá muito conectado, a gente não tem como dissociar, né? Quem eu sou aqui com vocês, com os meus clientes, em sala de aula, é quem eu sou, né? É a única maneira da gente dar o nosso melhor e passando aí por algumas, né, grandes empresas, trabalhando com gestão de pessoas, com desenvolvimento, que é um tema que a gente vai falar bastante hoje, eu aprendi que a gente só consegue realmente atingir os nossos objetivos organizacionais e pessoais se tudo isso estiver conversando, né? Se a gente estiver aí conectado com o mesmo propósito, e é isso, assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar em muitas empresas, né? Não só na consultoria, que hoje estou há 7 anos na consultoria e 15 fiquei dentro de organizações. E o que eu acho que é mais maravilhoso dessa minha carreira é conhecer pessoas, conhecer essas histórias e poder estar em momentos como esse contando um pouco dessa minha trajetória, dos meus aprendizados, né? A gente é eterno aprendiz. Espero que o nosso bate-papo aí eu aprenda com vocês, tenha o que compartilhar, né? As pessoas estão aí já vindo para esse nosso encontro, então estou aqui, né, de coração, de alma, e espero que a gente tenha um ótimo momento juntos. Boa! E até aproveitando, Janaína, o que você falou sobre a sua experiência, isso é o bom que a gente pode pegar, porque realmente você consegue ter várias visões, né? Então, cada empresa, eu sempre falo aqui, eu sempre brinco com o pessoal que cada empresa tem a sua realidade, né? Tem a sua vida própria, tem os seus mecanismos, enfim, tem o público, os funcionários. E aí eu já vou começar a primeira pergunta, aproveitando o primeiro tópico.
que é a diferença de empresas, né? Como é que você aplica no RH, ou que você entende, melhor dizendo, o papel da empresa para o desenvolvimento das pessoas, né? Isso, como é que varia de empresa para empresa? O que é importante em cada uma? Nicho, né? Nicho, pontos em comum. Só para complementar, Leandro? Sim. A gente joga futebol junto, sabe, Janane? Então a gente completa o outro. Seguinte, essa questão de desenvolvimento de pessoas é um grande diferencial que as empresas podem oferecer para os seus colaboradores. E a gente teve recentemente uma outra convidada que falava sobre TED Recruiter, e a gente teve uma conversa muito legal sobre a diferença de cultura nas empresas, como a gente constrói isso. Então, como consultor, assim, especialista na área, como que você encara o desafio de desenvolver pessoas em diferentes nichos? Porque, por exemplo, a minha linguagem na construção foi diferente quando eu estava aqui com os meninos do Tangerine, entendeu? Como é que é esse desafio quando você entra assim na hora? Olha, esse é um programa de opinião, né? Então acho que é super bacana poder dizer para vocês assim, o que eu acredito, né? Em função desse tempo aí trabalhando com desenvolvimento, do que eu já tive a oportunidade de ver, das práticas. Eu não acredito em projetos de desenvolvimento que não considerem o contexto, a cultura, o ambiente onde aqueles profissionais estão inseridos. E é para além da linguagem, né? Porque o mindset de um profissional da indústria, as competências requeridas para um profissional da indústria, elas são diferentes em alguma medida daquelas competências ou do mindset de uma pessoa que trabalha numa startup. Então, o primeiro ponto que a gente precisa considerar ao pensar em desenvolvimento é que o desenvolvimento ele tem que considerar aquela organização, aquela instituição onde o profissional está inserido. Por quê? Não tem mais espaço para programa de desenvolvimento ou para ações de desenvolvimento que não gerem resultado para pessoas e empresas, né? Eu não faço um treinamento, eu não faço um processo de coaching, eu não faço uma palestra por fazer. Isso tem que estar conectado à estratégia daquele negócio, seja a padaria, que tem ali 5 funcionários, seja uma grande multinacional. Então, isso precisa ser considerado. Um outro aspecto é quem são aqueles profissionais que estão envolvidos num projeto de desenvolvimento. Qual que é o nível de conhecimento, de senioridade, qual que é o nível de competências, o que eu espero desses profissionais. Então, um casamento perfeito, né, é você trabalhar com programas de desenvolvimento que não sejam de prateleira. Eu gosto muito de usar essa expressão, né? Não é ir lá pegar, eu tenho esse treinamento pronto aqui, deixa eu pegar aqui na prateleira e levar lá para a empresa do Simão. Eu posso até trazer o aprendizado, trazer referências de outros programas, né? Trazer um conteúdo parecido, mas esse desenvolvimento ele só vai acontecer efetivamente se eu olhar lá para a empresa do Simão, entender as necessidades dela, customizar aquilo ali, falar a linguagem do negócio do Simão, né? E, sobretudo, pensar no que eu quero com aquele programa, né? Como que eu estou ajudando a estratégia daquela empresa e como que eu estou ajudando as pessoas a se capacitarem e se desenvolverem para atender essa estratégia. Muito legal, Janaína. Até entrando ainda dentro desse assunto, você falou uma coisa muito, muito interessante, né? Que é realmente você se moldar à necessidade do seu cliente, né, da empresa que você vai estar, das pessoas que você vai estar desenvolvendo e tudo mais. Um ponto que eu sempre penso e questiono também é a diferença entre desenvolvimento de pessoas e treinamento de pessoas. Quando a gente fala desse assunto, você também vê distinção entre eles? Você acha que o desenvolver está muito longe do treinar? Desenvolver é um grande desafio, né? Porque o desenvolver ele passa muitas vezes por você
adquirir uma habilidade nova, um comportamento novo, e nem sempre isso é fácil, né? Eu vejo, por exemplo, feedback, né? Feedback é um tema muito falado e treinado nas organizações, né? Acho que o feedback é um bom exemplo. Então a empresa vai lá e ela fala, olha, eu quero treinar os meus líderes, as minhas equipes para darem e receber feedback. Então, o fato de você ir lá, instrumentalizar, ensinar a técnica para essas pessoas, não quer dizer que elas vão aplicar um feedback ou que elas vão fazer um bom feedback. Por quê? Porque elas precisam ser desenvolvidas para isso. Elas precisam entender a importância desse processo, elas precisam querer aplicar um bom feedback. Então, você treina muitas vezes habilidades operacionais, atividades que você tem uma execução repetitiva, você vai lá e ensina, né? Como que eu vou usar esse microfone que vocês estão usando aí, esse microfone super chique, né, de vocês. Então eu vou lá e eu ensino, aperta esse botão, ajusta aqui, eu treino. Agora, o tom de voz, o quanto eu vou ser colaborativo nesse evento, como que eu vou trabalhar em equipe, demanda o desenvolvimento. Mas da mesma forma que existem essas diferenças, não é que um é melhor que o outro. A gente precisa, né, dar a solução adequada para a demanda adequada. Então, se eu estou falando de soft skill, de competência comportamental, eu preciso muitas vezes desenvolver, né, ter um programa mais robusto para desenvolver esse profissional. Agora, se eu tenho que treinar em alguma habilidade técnica específica, eu vou para a linha do treinamento. E até aproveitando essa questão de desenvolvimento e treinamento que o Simão colocou, aí até me corrija se eu estiver errado, mas ao meu ver o desenvolvimento é uma coisa constante, né? O treinamento é alguma coisa pontual a partir do momento que alguma coisa muda. Ou inicial, né? Tipo, inicial, isso. Então, o desenvolvimento realmente tem que ser muito mais robusto, é mais complexo de fato. Até porque trabalha também com as pessoas, né? Não é uma coisa padrão. Você até pode ter um programa de desenvolvimento com início, meio e fim. Então, vamos imaginar, eu tenho uma equipe que ela está com problemas de confiança entre os membros dessa equipe. Então, a gente desenvolve um programa, né, usar a sua expressão, robusto, né, usando diversas metodologias para quê? Para que essas pessoas desenvolvam a capacidade de confiarem umas nas outras para terem um bom time de trabalho. Então, pode ter um início, meio e fim, né? Mas a gente fala muito em desenvolvimento hoje para a vida toda, lifelong learning, né, que é um processo que a gente não vai parar de aprender. O mundo hoje está em constante transformação. Vamos falar desse nosso encontro? Vocês estavam contando para mim no início, é a primeira vez que a gente faz nesse formato. Provavelmente vocês tiveram que aprender várias coisas para poder fazer esse nosso podcast nesse formato, né? E essa é a realidade do mercado de trabalho hoje. A gente o tempo todo está aprendendo, desaprendendo e reaprendendo alguma coisa. Então, a gente precisa mesclar todas essas formas, né, que vão nos ajudar nesse processo que a gente chama de desenvolvimento como um todo, de carreira, para que eu consiga atingir meus objetivos, contribuir com a organização onde eu estou, né? Chegar onde eu quero chegar, não dá para parar. Eu achei muito legal todo esse levantamento que a Janaína fez nesse início, né? Passando para a gente essa questão da diferença entre esses dois pontos que realmente gera uma dúvida para a gente, e a gente até começa a analisar melhor, né, as situações que a gente é submetido no dia a dia e ver assim, será que eu estou me desenvolvendo ou eu só estou sendo treinado mesmo para desenvolver alguma coisa específica ali em cima? Quando a gente fala disso já dentro do mundo corporativo, até voltando para aquela pergunta do Leandro, como que a empresa realmente ajuda o colaborador no seu desenvolvimento? E quando a gente fala disso, o desenvolvimento muitas vezes ele vai muito além só do âmbito corporativo, né? Quando você se desenvolve como profissional, essas características podem te ajudar até na sua vida pessoal também, né, Janaína? Aí, Janaína, antes de você completar, a gente vai fazer um corte sobre esse assunto. Eu? A gente normalmente faz a pergunta, o Leandro é o advogado, ele te Como é que é o papel, plagiando o Faustão, né?
como que é o papel da empresa no desenvolvimento, tanto no profissional quanto no pessoal de um funcionário? Bem, a primeira coisa que eu quero dizer sobre esse assunto é que os tempos mudaram e hoje existe uma responsabilidade compartilhada. Se antes o colaborador ou o empregado ele tinha um papel muito passivo, esperando que a empresa pudesse prover ações de treinamento, desenvolvimento, dizer qual caminho ele deveria seguir, o que ele precisa aprender. Hoje, nós como profissionais precisamos ser protagonistas desse processo. Então, do ponto de vista da empresa, a empresa tem que deixar claro os caminhos, quais são as possibilidades, quais são as competências requeridas para cada função, os desafios que aquela empresa tem para os funcionários e até disponibilizar recursos financeiros para contribuir com essas ações de desenvolvimento. Contudo, o protagonismo hoje de carreira, ele é muito esperado de todos nós. Eu não posso ficar só esperando o investimento da empresa em ações formais de treinamento. Como é que eu posso me mobilizar? O que eu posso aprender? Onde eu posso buscar informações? Quem são as pessoas que podem me ensinar alguma coisa? Então, é uma responsabilidade compartilhada, onde a empresa tem hoje muito mais um papel de deixar claro, dar transparência para o que ela espera e, por que não, também prover, né, oportunidades internas de capacitação, de desenvolvimento, mas também o papel nosso como protagonistas e donos dessa carreira e maiores interessados em aprender, isso é muito importante hoje. Assim, eu acho que essa questão de ser protagonista, ela é essencial. Eu vou dar um exemplo bobo. Você está na sua empresa e você tem um plano de carreira. Eu sou um cara que, quando você tem um plano de carreira, eu quero chegar no topo. Entre nós aqui, você já participou da conversa, eu falei, pô, Léo, que eu quero ser dono. Então, você vai seguindo um plano para você se desenvolver. Então, é importantíssimo da empresa, né, Janaína, deixar claro essas capacidades, essas skills, né, esses conhecimentos que você tem que aprender. Mas a empresa tem que ser boa para você, mas não pode ser sua mãe. Ela não pode te dar a mão e falar, você vai fazer isso, isso e isso. Se não partir de você, muitas vezes, quem vai perder no fim vai ser você. Porque, por exemplo, eu vejo que muitas empresas têm, se eu estiver errado, Janaína, você pode me corrigir, eu vejo que muitas empresas, muitas vezes, têm medo de ter uma capacitação maior de um funcionário para ele fazer o que ele aprendeu em outro lugar. Então tem aquele assim, pô, eu tô gastando com você, vou investir em você, você tá aqui bonitão, falando 3 idiomas, pós-graduado, acabou tudo, você vai embora. Então é meio que como é que eu posso falar, né, Janaína? Então tem que ser muito claro os objetivos de ambas as partes, né? Olha, estou investindo em você porque espero isso, isso e isso. E o próprio funcionário também, né? Estabelecer uma relação de confiança, né? Tipo... Até uma dica na prática jurídica, né? Vou puxar para o meu lado um pouquinho. Por exemplo, eu quando eu trabalhava no governo, eu trabalhava numa secretaria que era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E a gente pegava a parte de petróleo e gás. E aí surgiu um assunto pra gente, já tinha esse assunto no estado, óbvio, que era petróleo e gás e tal, só que a gente não tinha expertise pro negócio. E aí tô eu e o procurador lá da secretaria e falou assim, Leandro, a gente tem que entender isso aqui. Eu falei, beleza, vamos entender. Aí comecei a estudar, ler isso, aquilo, não sei o quê. Só que a gente foi vendo que, assim, diferenças básicas de conceito a gente não sabia. E não adianta você estudar, porque são termos muito técnicos. Então, assim, eu de um lado, eu fui autodidata no sentido de buscar, e aí eu entro nesse negócio de o empregador não pode ser a mãe. E ao mesmo tempo eles disponibilizaram para mim a possibilidade de fazer uma pós-graduação para poder especializar no tema. E eu vi o quanto eu era cru, e a gente era cru. E aí nessa situação, e aí eu vou entrar na parte jurídica, eu tive que assinar um termo, um contrato, né? Falando do meu compromisso com o Estado, né? Que ia pagar essa pós para mim e tal, e eu ia dar um retorno para o Estado por X tempo. Então, não é criar uma como é que eu vou dizer, uma multa. Mas, por exemplo, eu estou investindo em você, eu estou gastando tanto nessa pós.
E aí você vai embora, aprende o que tem que aprender e vai embora para aplicar em outra empresa. Então esse termo, ele, entre aspas, me segurava dentro do Estado. Eu fiquei lá por 11 anos, então isso não foi problema. Mas lá eu tinha que ficar assim, pelo menos um ano para poder aplicar o que eu aprendi, senão eu era obrigado a pagar o curso para o Estado, devolver o dinheiro que ele investiu. Então essa é a dica jurídica aí para esse medo da empresa, entendeu? Mas vou contar uma coisa para você. Eu já vi pessoas que assinaram um termo como esse, já vi isso em empresa privada também. Normalmente quando tem um investimento alto, por exemplo, num MBA, uma pós-graduação, mas eu já vi pessoa que decidiu que ia sair e foi lá, bancou e pagou, e pegou o dinheiro que tinha e falou, não, eu quero sair. Então, assim, eu acho que investir em colocar as pessoas certas no lugar certo, entender as motivações de cada um é uma coisa bem importante que a empresa pode fazer, porque no final das contas a decisão ela acaba sendo ou da empresa, quero ou não quero você aqui, né? Porque você tem ou não tem aquelas competências que eu preciso, ou né, tá entregando, não tá entregando, e a escolha também é do profissional de estar ou não naquele lugar. Então eu vejo que se a gente consegue, agora falando como empresa, né, entender as motivações dos meus empregados, e aí eu estou falando isso no nível individual mesmo, porque as pessoas elas têm motivações diferentes. Do mesmo jeito que o João quer ser presidente da Tangerino, pode ter uma pessoa que quer continuar onde ela está. E se ela ficar ali onde ela está, é que ela está feliz. Sabe eu falo que assim, às vezes o líder vai sair de férias, né? Então eu vou entrar de férias e eu escolho o Leandro para me substituir. E tô achando que é o máximo. Isso que o Leandro vai ficar super feliz, porque ele vai me representar nas reuniões de diretoria, porque ele vai ter que tomar decisões. E o Leandro, ele não tem aspiração gerencial. Então ele pensa assim, meu Deus, por que ela fez isso comigo? Ela não gosta de mim, né? Ela não gosta de mim. Eu tava quieto aqui no meu canto e ela me colocou para substituí-la nas férias. Então, o investimento na carreira, né, ele também tem que fazer parte desses combinados, porque tudo bem se tiver claro para minha empresa que eu tenho uma aspiração de ocupar uma posição que não tem aqui, mas que durante o tempo que eu estiver me dedicando a esse projeto, a essa função, eu vou fazer o meu melhor. Então, o diálogo, a transparência, você fazer os acordos, ajuda a empresa a, inclusive, escolher onde ela vai fazer os investimentos e a priorizar isso com as pessoas que estão ali. Eu acho que pós-graduação em inglês são dois exemplos bem, bem clássicos, assim, né? Muitas empresas têm esse tipo de subsídio, mas é para um grupo restrito de pessoas. Então, se eu tenho que fazer uma escolha, quem são as pessoas que pensam em fazer carreira aqui dentro da empresa, ou que tem um ciclo para cumprir, ou que eu estou planejando e faz parte da aspiração também dela fazer um movimento de carreira dentro da empresa, e que essa pós-graduação ela pode ajudar nesse processo. Porque isso também é um mito que eu acho que a gente tem que quebrar, sabe? Assim, eu assim como o João, sou professora, né? Dou aula na pós-graduação, sou uma defensora da educação, assim, com todas as minhas forças, né, do mundo, de bandeirinha na mão, né, de acredito muito nisso, assim, fiz 2 pós-graduações, fiz mestrado, estou o tempo todo estudando, mas nem sempre a pós-graduação e o inglês são a solução para aquele momento de carreira ou para aquele momento que a empresa está. Então, olhar para a necessidade da empresa e para as necessidades das pessoas e fazer um bom combinado nisso aí é o caminho mais adequado. Galera, a gente caiu, coisas da tecnologia aí, o YouTube dando uma pausa aqui no evento. Janaína, de onde a gente estava? Janaína, eu acho que o Felipe Neto ficou com medo de perder o posto de vários inscritos depois que você começou a sua explicação. Então eu vou te pedir, por favor, que você repita, porque
Vamos vencer esse garoto, certo? A gente tá até olhando aqui o Twitter para ver as reclamações dele, entendeu? Tipo, Felipe Neto que se cuide, porque nós estamos chegando, né? Retomamos o nosso link. Retomamos o nosso link. Eu estava respondendo para vocês se as ações elas devem ser no coletivo ou não. Isso. Né? E eu falei que isso depende do que você precisa desenvolver. Pode ser que a empresa ela faça um mapeamento e ela entenda que toda organização precisa trabalhar melhor a gestão de conflitos e ela promover uma ação, um projeto que envolva o treinamento ou desenvolvimento de toda a sua empresa num determinado tema, como também você pode fazer uma ação, por exemplo, de coaching ou de mentoria para desenvolver alguma questão específica para uma determinada pessoa. Agora, eu acho que o cuidado que a gente precisa tomar com as ações que envolvem todo o público é assim, primeiro, talvez as pessoas elas tenham necessidades diferentes, então nível de conhecimento diferente sobre um determinado assunto, nível de responsabilidade diferente, então é bem importante você, não existe, por exemplo, vamos fazer um treinamento de liderança que seja comum a todo mundo, em todos os níveis da empresa. As responsabilidades de um supervisor, de um coordenador, de um gerente, de um diretor, elas são diferentes. Então, é muito importante que a gente considere essas particularidades na hora de pensar num programa de desenvolvimento. Então, dá para ser no coletivo, né? Principalmente se você quer alinhar um tema, se você quer garantir que todo mundo comece a ter uma determinada prática. E aí, usando o exemplo até do feedback que eu falei no início, né? Eu posso treinar todo mundo da minha empresa numa técnica específica de como dar e receber bons feedbacks. Mas talvez a dificuldade específica lá do João, que ele está tendo para poder dar um feedback para a equipe dele, eu tenha que trabalhar isso num desenvolvimento individual do João, numa mentoria ou num processo de coach para ajudá-lo nesse processo. Então, vai depender do que a empresa ela quer alcançar com aquele programa de desenvolvimento. Essa questão de... Eu tô com dificuldade de passar um feedback para vocês dois mesmo. Depois a gente vai ter uma conversa, vou conversar com a Janaína. Pedir uma orientação. Vou pedir uma orientação para não ter uma linguagem violenta. Comunicação. Comunicação violenta. De boa, vou fazer uma petição aqui. Seguinte, Janaína, eu vou fazer um resumo para ver se eu entendi, aí qualquer coisa você me corrige, tá? Essa questão da gente virar protagonista da nossa carreira não é você ser o destaque como, por exemplo, o capitão de um time, ou um líder, ou um coordenador, ou seu relações públicas, o que fala, etc. Ser o destaque, ser o protagonista, na sua carreira, é você ser muito bom na sua atividade. É você ter uma alta produtividade, é você entregar resultados, e cada um da sua maneira. Eu vejo muitas vezes, Janaína, todo mundo quer ser líder, mas às vezes para sua carreira, e depende se você é um líder ou não, às vezes você tem que ser um cara mais especializado, um poliglota muitas vezes. Então, por exemplo, eu vejo cada dia mais, Janaína, uma coisa que você comentou sobre o exemplo do Leandro assumir a diretoria, que ele iria sofrer, etc. Eu vejo muito hoje que uma forma de você manter aquele profissional, porque o profissional da empresa que entrega resultados, ele é um talento. Ninguém quer perder um talento. E o que você precisa? Apresentar um plano para ele continuar motivado, com desafio, com bonificações, com benefícios, etc. Então, muitas vezes eu vejo que um caminho de manter esse talento, muitas vezes fazendo inclusive o que ele faz e só aprimorando, é aquele crescimento horizontal e não vertical, né, Janaína? Você enxerga isso também como uma boa medida de desenvolvimento profissional? Muito, muito legal a sua pergunta, e eu vou conectá-la à sua fala do protagonismo, né? Protagonista não é ser líder. Eu posso ser realmente um protagonista, independentemente da minha função, se ela é uma função mais operacional, menos operacional, se eu tenho equipe ou se eu não tenho equipe. O que vai diferenciar um profissional protagonista de um profissional não protagonista, né? O protagonista
protagonista, ele tem senso de realidade, ele vai lá, ele se apropria do que ele está fazendo, ele tem um senso de dono, de propriedade grande, né? Então, assim, olha, se alguém ligou aqui no meu setor, mas eu não sou a pessoa que vou resolver o problema desse meu cliente ou de uma pessoa que ligou aqui, então deixa eu tentar buscar quem é essa pessoa. Isso é protagonismo. O protagonista, ele se compromete com o que ele faz, né? Eu falo sempre para as pessoas, o protagonista, ele não cai no ciclo de vitimização de começar a dar desculpas tranquilizadoras, né? O que é desculpa tranquilizadora? Ah, mas ninguém me avisou. Ah, eu não sabia disso. Ah, mas você tinha que ter me avisado antes. Isso são desculpas tranquilizadoras que a gente usa para não protagonizar, não se apropriar, que é isso assim de ter autorresponsabilidade, né? O protagonista, ele resolve problemas. Ele tem uma postura direcionada para a ação. Então, assim, qual empresa que não quer um profissional protagonista e autorresponsável? O protagonista também, ele procura novos caminhos para resolver um problema, ou ele é aquele deu certo uma vez e vai ser só assim para sempre? E ele busca muitos caminhos, porque hoje não tem só um caminho para resolver, né? O Simão é um protagonista, buscou caminhos hoje para resolver a nossa situação da conexão. Ele queria dizer isso, Simão, e eu ajudei ele a falar, entendeu? Só levantou a bola. Não, a gente tem muitas... A gente aproveita muito aqui para ter resolver coisas internas, sabe, Genaí? Então, é sempre bom ter várias maneiras de fazer um problema, né? Assim. É porque, assim, feedback a gente dá para pessoa. Como ele não aprendeu ainda, ele jogou a bola para eu poder falar com você. Foi isso. Viu? A gente já não vai ter a conversa no final, né? Já economizamos aí. Eu já dei o do Simão, o seu, Leandro. Ainda falta o meu. O meu vai ser mais longo. Agora, né, a sua pergunta, né, da carreira, de você crescer horizontalmente, eu acho que a gente precisa desmistificar essa questão de que para ser bom, para ter sucesso, para ser feliz, para se destacar, eu tenho que subir verticalmente na hierarquia. Existe um pesquisador, o Edgar Schein, que ele fala que nós temos aí 8 principais motivadores de carreira. Um deles é quando a gente se motiva pelo que ele chama de status e poder, que não é no sentido pejorativo, mas assim, de você querer cada vez mais crescer nessa hierarquia, né, no cargo. Então eu sou um supervisor, eu quero virar um coordenador, depois eu quero virar um gerente, quero virar um diretor e quero ser o presidente do Tangerino. Ok, mas algumas pessoas, elas se motivam, por exemplo, por uma causa. Então, uma pessoa que ela quer, né, que ela se motiva por dedicação à causa, não adianta eu oferecer para ela um cargo de diretor. Não é ali que ela vai entregar o melhor dela. Então, quando a gente fala em carreiras horizontais, em carreiras paralelas, múltiplas carreiras, carreira em Y, carreira em W, né? Todas essas denominações aí que a gente vê, né, no mercado, eu resumiria tudo isso a dizer assim, tem que entender, né, onde é que a pessoa ela pode dar a melhor contribuição dela. Esse é o melhor caminho de carreira dela. Sabe que muita gente não acredita ou se surpreende quando eu conto que eu larguei uma posição, né, de gerente numa multinacional. Na época eu trabalhava como gerente na Vale, eu tinha uma equipe regional, gerente de RH, eu tinha uma equipe regional, eu tinha equipe que ficava aqui, ficava no Maranhão, e eu brinco com as pessoas assim, eu larguei o celular corporativo, carro corporativo, cartão corporativo, notebook corporativo, o salário corporativo e foi empreender no momento que o Brasil passava por uma crise econômica. E na época, meu pai falou, minha filha, como assim, né? Você tá louca de fazer isso. Mas o que eu fui fazer, na verdade, né? Eu fui encontrar onde é que, a partir daquele momento de carreira, com a experiência que eu já tinha adquirido, com os passos que eu já tinha percorrido, onde é que eu poderia dar a minha melhor contribuição junto com aquilo que me motivava. Então, isso é muito importante, né? Eu falo sempre com as pessoas, e isso vale para pessoas e para empresas que pensam em desenvolvimento dos seus funcionários. Eu não posso olhar para fora primeiro. Eu não posso olhar, tenho aqui uma oportunidade para você ser um analista sênior. Eu preciso olhar, ser um analista sênior,
né? Vai fazer com que aquela pessoa ela entregue o melhor dela? É onde ela vai poder usar suas competências principais? É onde ela quer estar? Muita gente troca de trabalho, né? Faz uma transição de carreira achando assim, nossa, que legal, tô indo para aquele lugar para poder ganhar mais, por exemplo. É um motivo que faz as pessoas mudar de trabalho, né? Mas ela não para entender que não é o salário que é o fator principal para ela. O salário, sim, é importante. A gente vive num mundo onde tudo custa, né? Então não dá para dizer que ninguém vai trabalhar sem receber. Mas se ela não compreender que o que estava deixando ela desmotivada no trabalho anterior era porque ela não tinha desafio, desafio é uma coisa importante para ela. E se ela fizer esse movimento sem entender por que ela tem que fazer esse movimento, ela pode fazer uma escolha errada. Então, as empresas, eu entendo que tem um espaço muito grande para melhorar os processos, inclusive de seleção, que é explorar de uma maneira mais transparente o que as pessoas elas esperam para suas carreiras. Porque se eu trago uma pessoa, né, que o que ela deseja, o que ela aspira, o que deixa ela motivado, combina, né, dá match com a minha vaga, eu posso investir nessa pessoa, eu posso pagar pós-graduação, eu posso pagar coach, eu posso fazer curso, porque essa pessoa ela vai se comprometer e ela vai fazer de tudo para estar aqui. Agora, se eu não cuido bem desse processo, eu posso oferecer tudo, né? Mas se não der match, essa pessoa ela pode, inclusive, escolher pagar para a empresa aquele custo que a empresa pagou para dar no pé. Ô, Janaína, você falou uma coisa bem legal que eu tava pensando aqui. Essa questão de ser protagonista, muitas vezes não é nem na empresa que você tá. Você acha que, por exemplo, se você tá numa empresa que você gosta da empresa, você gosta daquele pacote, tanto pessoal quanto profissional, mas assim, você começa a perceber que você poderia ser mais, você acredita que poderia desenvolver novas coisas, assim, esse protagonismo também é essa coragem e, entre aspas, essa certeza que você pode ter resultados melhores em outro lugar? Então, porque a gente muitas vezes pensa protagonismo na carreira e pensa só em crescer na empresa que você tá. É mais uma questão assim, eu estou incomodando aqui, posso brilhar em outro lugar, é uma questão assim também? Eu acho que protagonismo, ele tem que começar com a carreira da gente, né? Assim, eu me permito colocar nesse lugar, né, de falar dessa maneira que eu vou dizer agora, e meus clientes corporativos, né, sabem que é uma coisa que eu compartilho, mas assim, quem tem que primeiro pensar na carreira somos nós. Quando a gente, enquanto profissional, né, se permite ficar refém das circunstâncias. O que é circunstância? Eu dependo somente daquela empresa para poder me promover. Eu não estou protagonizando na minha carreira. Agora, se eu tenho clareza de onde eu posso contribuir, de quais são minhas competências, se eu estou investindo constantemente no meu desenvolvimento, se eu estou fazendo o melhor para poder crescer, e aquela empresa, ela não me dá oportunidade, às vezes o não dá não é só porque não quer dar oportunidade, é porque às vezes não tem espaço mesmo naquela estrutura, né? Eu preciso me movimentar. Eu costumo dizer, né? Eu falo sempre muitas verdades com amor. Eu vi aqui no chat que tem clientes que fazem processo de coaching de carreira comigo, que estão aqui participando da nossa live, eles sabem disso. Eu sempre falo verdades com amor, né? E às vezes a pessoa chega para mim com a seguinte queixa: Janaína, eu tô há 10 anos numa empresa, eu estudei, eu me capacitei, eu aprendi um monte de coisa, mas essa empresa não me dá oportunidade. Eu falo assim, tá bom, o problema é da empresa ou ele é seu? Porque nem sempre a oportunidade ela estará naquele lugar. É claro que se você tiver, né, se fizer parte da sua aspiração, crescer dentro daquela organização e a empresa ela te dá a oportunidade para isso, é o melhor dos mundos. Mas está tudo bem. A empresa às vezes ela tem 10 gerentes e ela tem
150 analistas, assistentes, não vai ter lugar para todo mundo ser gerente ali. Então, puxa, legal, então até onde eu posso chegar aqui, o que eu preciso fazer para ser gerente num outro lugar? E eu acho que é essa transparência nas relações, através da confiança, que fazem o ambiente melhor, que faz a gente querer dar o melhor. Eu tenho um cliente corporativo que um dos gerentes chegou para o diretor e falou assim, meu sonho é montar um spa. Eu estou me preparando, porque e é uma empresa do agronegócio, quer dizer, não tem nada a ver com spa. Eu quero ser dono de um spa. E ele teve a liberdade de chegar e dizer isso para o diretor dele. E o combinado que eles fizeram foi: então, enquanto você está se preparando para montar o seu spa, está se capacitando, está fazendo sua reserva financeira, você imagina que você tem condições de abrir seu spa daqui quanto tempo? Daqui 1 ano e meio. Então tá bom, topa continuar aqui nesse 1 ano e meio, dando o seu melhor? Topo. É isso aí, é assim que funciona. Spa, hoje a gente ouviu também sobre farmácia de manipulação. O pessoal tá criativo. Ô, Janaína, até o papo tá bem legal. Queria falar pra todo mundo do chat que tá mandando pergunta no Instagram, no YouTube, também no LinkedIn. A gente vai no fim abrir espaço pra elas, então não precisa preocupar que a gente vai falar isso. Aproveitando, Janaína, a gente já vai entrar numa outra parte da nossa conversa, porque eu falei pra você que ia passar rápido, já passou quase 1 hora. Então, assim, a gente teve um delayzinho de uns 2, 3 minutos, né? O hashtag Felipe Neto, mas a gente voltou. E eu queria só te falar uma coisa, Janaína, é que eu gostei bastante dessa visão que a gente esclareceu muito bem, de protagonista, não é ser o líder. E também eu acho que essa questão do desenvolvimento, a gente tem que sempre aproveitar, porque independente da empresa que a gente está, o desenvolvimento é nosso, né, Janaína? Você não vai esquecer como é que fala inglês, você não vai esquecer como passar um feedback, você não vai esquecer todos os seus conhecimentos, porque você saiu de uma empresa ou de outra. Então, gente, vamos aproveitar e se o momento melhorar. Tá. Eu vi uma palestra recentemente do LinkedIn que no futuro as questões de recrutamento e seleção vão perguntar, igual a Janaína fez no início, as coisas que não estão no LinkedIn. É importante você ter educação, etc., mas você cresce a partir do seu comportamento, não só do seu currículo. A gente já teve N casos que o cara era um gênio, mas não conseguia fazer 2 coisinhas com a gente. Então, achei bem legal. E uma coisa que eu percebi que tem muito também, que ela comentou sobre o spa, é que antes, quando a gente começava a preparar uma área para uma substituição, eu lembro que as pessoas chegavam e falavam assim: imagina que você não está aqui mais na empresa. Como é que as pessoas vão fazer esse processo? E aí as pessoas ficavam desesperadas, não queriam passar por medo de aprender. Eu lembro quando eu entrei na área, uma senhora não queria me ensinar o que ela fazia por medo de eu substituir ela. Acabei substituindo, mas não foi por causa disso. Mas hoje em dia eu vejo que as pessoas chegam pra gente e falam assim: imagina que você ganhou na loteria, como é que o nosso setor vai ficar? Então eu acho que também é a abordagem para chegar na pessoa, né, Janaína? Isso faz toda a diferença, né? E você falou uma coisa muito legal, que é essa questão do compartilhar. Antes, conhecimento e informação era poder, né? Então, ali eu pegava e eu tinha meus 15 anos de experiência, botava debaixo do braço e me achava credenciada para poder ocupar uma posição. Só que com o mundo em constante transformação, as coisas mudando o tempo todo, a gente precisando se adaptar, não tem mais isso, né? De que esse conhecimento é meu, eu não vou compartilhar, porque senão o Leandro ele vai pegar o meu lugar. O conhecimento está aí, gente. Como eu me comporto diante das situações, é isso que vai fazer a diferença, né? É o que a máquina não substitui, né? Que é essa nossa capacidade de interagir, de ser empático, de cooperar. É isso que vai fazer a diferença entre escolher ou não escolher. Eu gosto de dar um exemplo, ele é um exemplo bem simples, assim, mas ele ilustra bem essa questão do comportamento e do que é o mundo do trabalho hoje. Imagine que você está contratando um motorista de caminhão para trabalhar na sua empresa, que vai transportar carro de luxo daqui de Minas até o Nordeste. E aí chega para você um currículo do concorrente, de uma pessoa que trabalhava na indústria automobilística concorrente, e você vê lá
seu Zezinho, 20 anos, dirigindo caminhão, transportando carro de luxo de Minas para o Nordeste. Até pouco tempo atrás, se esse currículo chegasse para o recrutador ou para o líder, ele ia falar, opa, é esse cara aqui que eu quero. Ele trabalhou 20 anos já fazendo o que a pessoa que vai trabalhar aqui vai fazer. Então, ela é a pessoa adequada para o cargo. Hoje, a gente se pergunta, tá bom, ele trabalhou 20 anos fazendo isso. Quantas multas ele teve? Ele dirigiu de forma segura? Quantos carros ele destruiu? Né? Ele quebrou o caminhão quantas vezes? Ele matou quantos no meio da estrada? Ele ficou também na mesma posição durante 20 anos, né? Porque ele entrou numa sem experiência e ficou nela até ir embora, entendeu? Então, assim, olha quantas questões a gente precisa explorar para poder entender, né, o que aquele profissional ele tem para contribuir. A experiência é importante, super. Eu falo que quilômetro rodado gera aprendizado, né? Porque a gente já viveu determinadas situações, a gente teve oportunidade de conhecer diversos cenários, mas isso não é suficiente, porque a forma que eu fazia pode não ser a mesma que eu vou fazer amanhã. Então vamos compartilhar, vamos dividir, vamos formar. Eu sempre falo para os líderes, falava isso como RH dentro de empresa e falo hoje nos meus processos de coach e consultoria de carreira. Eu falo para os líderes assim, se você tiver uma equipe melhor que você, se você formar um sucessor que é melhor do que você, esse é um excelente indicador de que você é um ótimo líder. Eu falo que meu indicador de liderança sempre foi assim, se eu tirar férias e ninguém me ligar, mandar nenhuma mensagem, nem sentir minha falta durante as minhas férias, sinal de que a minha equipe está preparada. Então eu estou fazendo bem o meu trabalho. E é isso, nada é nosso, sabe? Assim, eu acho super engraçado, eu me divirto assim, quando eu faço um treinamento, um workshop, e aí as pessoas vêm todas assim, ai, você pode compartilhar o slide? Como se estivesse falando uma coisa quase segredo ali, pedido, né? Um pedido quase criminoso, né? Eu falo, é claro, nada é nosso. Gente, qualquer coisa hoje de conhecimento está disponível. Agora, como a gente lida com esse conhecimento, isso ninguém tira da gente. Isso tem tudo a ver com desenvolvimento. E também não quer dizer que inovação é só pra gente nova. Eu, faço um testemunho, Janaína. Eu já sou um senhor, já tô há 15 anos trabalhando com carteira assinada, né? Já tô nos meus 30 e poucos. Deixa eu te falar, Janaína, eu tô vendo hoje muito mais resistência dessa geração que tá entrando no mercado em fazer coisas diferentes do que pessoas que já estão no mercado, viu? A gente fica sempre pensando, pô, o jovem é sempre inovador, esses meninos vão fazer coisas de várias maneiras. E você tem que implorar, né, muitas vezes para falar assim, olha, existe outro caminho, tenta isso aqui, não quer dizer que tá certo. Então, igual ela falou que tem alguns mitos, joviandade, o menino mais novo, sem experiência, também não quer dizer que ele é o mais inovador. Muitas vezes a questão mais é pessoal, você está preso de uma forma ou de outra. E eu sei que o Simão tá segurando aqui para perguntar. Simão tá quietinho, eu tô falando muito. Ele já vai introduzir, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige, tá, Janaína? Por favor, quero fazer uma correção. Então faz a correção, então. Aí você vai, viu, Simão? Eu preciso de um advogado agora, sabe? Tamo aqui, hein? Porque depois que ele falou, já tô meio velhinho, com 15 anos de carteira assinada, e eu abri a minha fala falando que eu tô há 22 no mercado, ele me chamou de velhinha, entendeu? Não, então, eu preciso de defesa aqui. Eu acho que é um absurdo, mas tudo bem. É uma visão, só sua, né, João? Da sua pessoa. Não, que assim, exato. Já que vocês querem abrir isso, eu vou começar o feedback. Quando acerta é a gente, quando erra é o João, né? Então, assim, você quer começar? Mas assim, Janaína, eu tô brincando. Eu sou o mais velho, mas o João tem mais cabelo branco. Eu tenho cabelo branco, mais estresse. Eu também tô brincando, viu, João? Lógico, claro, eu sei. Mas é porque a gente chegou... A gente atende mais de algumas empresas e tem vezes que eu chego no lugar, se o menino tiver 22 é muito, sabe? Janaína. Então... A gente começa a falar de Caverna do Dragão e ninguém sabe mais, né? Sacanagem. Um deles é o Simão, que é esse garotão. Vamos lá. Mas Simão, assim, eu acho que essa questão das gerações, né? A gente tem vários estudos que mostram pra gente características predominantes, né? Como as gerações elas tendem a se comportar, até em função do momento de vida e do mundo que elas estão inseridas. Mas eu particularmente, né? Eu não gosto de nada que rotule, porque eu acho que a gente tem as nossas características, cada ser é único.
Então, assim, eu tive um cliente com 65 anos de idade que fez um processo comigo de coaching para desenvolvimento de carreira. Quer dizer, um cara, ele já tinha mais de 30 anos na posição dele, né? Já estava aposentado, mas seguia trabalhando e engajado em se desenvolver. Então, do mesmo jeito que a gente pega, né, pessoas de diversas gerações que não querem investir em desenvolvimento ou que querem. Então, eu acho que a gente precisa aprender, né, com essas diferenças e acho que tentar entender como que cada um pode dar o seu melhor, seja jovem, seja uma pessoa mais sênior, e onde ela traria melhores contribuições. Só antes de entrar, só rapidinho, desculpa, mas aproveitando esse gancho, né, eu aproveitar o exemplo do avô da minha esposa, até um beijo para ela. Ele tinha na época 80 e poucos anos, e aí vai nessa questão de desenvolvimento, né, de inovação, né, tá sempre querendo o trabalho, sempre querendo melhorar e tal. Ele virou um dia numa empresa dele de gado leiteiro, olhou assim, virou para todo mundo e falou: vou mudar isso aqui, vamos fazer gado de corte agora. Então, essa busca de carreira, né, essa busca de se movimentar, de, enfim, nunca ficar parado. Desculpa, Simão, agora tudo é bola. Estou na fila aqui há muito tempo, mas chegou o meu momento. Tem que falar muito. Ô, Janaína, a gente falou de várias situações aí, que é essa questão de buscar o protagonismo, de gerações, e tudo isso a gente sabe que cada um lida com essa situação de uma forma diferente. E a gente sabe que isso para muitas pessoas gera estresse, gera dificuldade, gera problemas assim de ansiedade, de querer aquilo no momento e talvez o momento não é aquele, o momento vai ser mais adiante, ou acontece muito rápido também e você acaba precisando se moldar de forma correndo. Você precisa estar naquele já se formando no meio de um movimento já. Isso está muito ligado com a saúde emocional e saber aliar isso ao seu desenvolvimento profissional. Eu queria uma visão sua, né, dentro de todo esse lastro que você tem, desse acompanhamento que você faz também com profissionais aí de inúmeras áreas. Se você percebe que essa geração mais nova, ela realmente é mais precoce, eu me coloco também junto dessa geração, eu tenho 26 anos e muitas vezes assim, eu penso, será que eu estou devagar? Ou será que eu estou no meu ritmo mesmo, é isso mesmo, eu preciso ter mais paciência? E eu queria assim uma visão sua, né, de quem entende muito desse assunto, de como você vê isso também. Muito bom. Primeiro eu quero dizer assim que essa questão da saúde mental, né, e principalmente saúde mental nas empresas, é um tabu que precisa ser quebrado ainda. Nós vemos muitos movimentos positivos, né, de organizações que estão investindo aí em ações, pensando em qualidade de vida, pensando em saúde mental, reduzir o estresse, reduzir a ansiedade, né? Isso já é mais dito do que a gente estava acostumado há alguns anos atrás. Mas a gente precisa ainda tomar cuidado, né? Porque ainda descuidamos muito desse tema. E quando a gente fala de gerações, né? Essa turma que está chegando no mercado de trabalho tem uma ansiedade muito grande por ver as coisas acontecendo, né? Então, assim, como é que eu chego nesse cargo? Como é que eu conquisto isso? E o percurso, ele vai acontecer e nem sempre ele vai ser na velocidade que a gente quer. Os jovens, eles querem... Eu falo que assim, eu tive a oportunidade de coordenar o recrutamento e depois o desenvolvimento de trainees da Ambev, que é uma referência hoje para o mercado de trainees, de você trabalhar com jovens talentos. E eu, por 2 anos seguidos, estive à frente aqui em Minas desse projeto. E eu falo assim, o pessoal chegava com uma ansiedade, né? Assim, nem tinha sido selecionado ainda, já queria saber o que tinha que fazer para virar gerente, né? Então, assim, é comum que a gente veja, né, que as pessoas, elas têm essa ansiedade. O que a gente precisa fazer é mostrar alternativas e caminhos.
E a gente não deixar, né, a gente enquanto profissional, a gente enquanto líder, que essa ansiedade pelo crescer, ela gere um adoecimento, porque as pessoas elas se frustram. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer que elas aconteçam. Então, essa pressão pelo crescimento, ela precisa ser mediada para que as pessoas elas tenham uma relação mais saudável com o trabalho. Isso que até aproveitando o gancho, né, é com relação a essa geração agora, ela tá com uma ansiedade muito grande, né? Ela mal começa e já tá projetando lá em cima e tal. Como é que fica a saúde? Sabe tudo. Exato. Como é que fica a saúde emocional dessas pessoas e trabalhar essa saúde emocional? Porque até um dos temas do nosso programa é a questão de felicidade, né? E aí você tem que estar com uma saúde emocional bacana, né? Adequada ali, tentar entender os problemas, tentar superar aquelas barreiras, até você tentar ser feliz, né? Eu acho assim, que a grande questão também é conciliar, né? A felicidade profissional com a felicidade pessoal. Exato. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre falo para as pessoas: escolham a vida que vocês querem ter. Depois encaixem o trabalho que combina com essa vida. Porque o inverso não dá certo. Não adianta eu falar, olha, eu quero realizar isso, eu pegar e olhar para o mercado e falar, nossa, virei um super diretor de uma empresa. Se aquilo ali vai te trazer uma série de consequências que não combinam com o estilo de vida que você quer ter. Então, a inversão dessa lógica, ela é muito importante. Eu escolho a vida que eu quero ter, quais valores eu quero ver presentes no meu trabalho e depois eu vou lá e vejo, tá bom, diante das competências que eu tenho, das minhas paixões, né, do que eu quero para minha vida, quais oportunidades o mercado me oferece? E aí eu faço a minha escolha. Porque senão eu vou estar sempre perseguindo um modelo de sucesso, um conceito de felicidade, de algo futuro, de algo a conquistar lá na frente. E felicidade é o momento presente. Vocês já viram? Todo mundo que fala assim, eu quero esperar isso para ser feliz. Essa felicidade nunca chega. Felicidade é agora, é a gente se sentir realizado fazendo o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Agora, o quanto isso aqui faz sentido? Né? O que me move e me faz aceitar o convite desses 3 maravilhosos numa terça-feira à noite, né? Depois de um dia de trabalho, estar aqui falando para tantas outras pessoas maravilhosas que estão nos assistindo. Isso tem que fazer sentido para mim. Porque quando faz sentido, eu me movo, eu protagonizo. E eu não adoeço. Agora, se está pesado, se aquele trabalho ele não oferece oportunidade que eu desempenhe as minhas competências, se lá na minha empresa o meu gestor me botou para fazer uma coisa que não combina com o que eu sei fazer de melhor, não tem jeito. Eu não vou me realizar, eu vou ficar infeliz, eu não vou dar o meu melhor, a minha produtividade não vai ser boa e, consequentemente, eu vou adoecer. Nossa, Janaína, achei perfeita essa entrada. Eu também. Assim, é a resposta de $1 milhão. boa, viu? Parabéns. É um corte premium. Essa aqui eu achei muito legal, essa questão da... Essa bateu o Felipe Neto. Não, essa foi demais. Quem é Felipe Neto na fila do pão? Não, eu achei isso, assim até acho que de muitas pessoas, até nosso, provavelmente um agradecimento, que a gente aprendeu muito, principalmente nessa parte que é meio que tá na moda falar mindset, né? Mas é uma questão que você realmente faz um desenvolvimento pessoal para você ter um profissional, e não vice-versa. E eu acredito, Janaína, que essas decisões, elas também não são rígidas. Você pode ir mudando com o tempo, né? Então hoje eu quero isso, amanhã eu quero ser dessa forma, ou não. Ou é um... Nossa, mas é com certeza. Foi-se o tempo que a gente precisava fazer uma escolha profissional e permanecer com essa escolha para o resto da vida. Sabem que meu primeiro ato de rebeldia e transição de carreira foi quando eu escolhi a minha faculdade. Leandro, quase fui sua colega. Eu assim como muitas pessoas da minha geração, né, eu tinha escolhido a minha profissão muito influenciada pela família, né? Meu pai, ele não teve a oportunidade de fazer uma faculdade
faculdade, ele falava que se ele fosse fazer, ele ia fazer direito. Então eu cresci ouvindo isso. Então eu falei, vestibular? Direito, eu quero ser advogada. E foi quando eu conheci a psicologia por meio de uma amiga, e eu falei, não quero ser advogada, eu quero ser psicóloga. Então eu falo assim, já comecei a fazer a minha mudança de carreira antes de ter uma carreira, né? E isso é plenamente possível. A gente tem que ter a responsabilidade, né, o João, assim, não é assim, tá bom, resolvi mudar tudo agora e sair, não ter planejamento. Mas, chutei o balde, né? Chutei o balde. Mas assim, até dentro da própria carreira, você pode mudar várias vezes dentro da carreira que você escolheu. Então, nossa, eu acho que... E se não for assim também, a gente fica para trás, porque assim, a gente sabe que as profissões que vão existir daqui a 5, 7 anos, muitas delas não foram nem inventadas. Então, se a gente não se reinventar profissionalmente, muito provavelmente a gente pode ocupar hoje uma posição e estar numa carreira que nem vai existir mais daqui a alguns anos. O que é um gerente de felicidade? Pois é, olha que interessante. O gerente de felicidade normalmente é aquele que cuida de ações para aumentar a satisfação e bem-estar dos colaboradores dentro da empresa. Por quê? Já tem várias pesquisas que mostram que pessoas felizes, elas trabalham mais, trabalham melhor, né? Mais no sentido de geram melhores resultados. Então, as empresas, elas estão investindo hoje, né, em ter uma posição gerencial ou de diretoria para cuidar de entender quais são as motivações das pessoas, o que aquelas pessoas que estão ali na empresa valorizam, como melhorar aquele ambiente, como fazer para tornar aquele ambiente de trabalho mais saudável, com segurança psicológica. Para quê? Para que as pessoas possam se sentir realizadas. Olha, quem diria que a gente teria uma vaga, um dia fosse ver uma vaga, né, divulgada, gerente de felicidade no trabalho. Não, isso é fantástico. E eu quero te falar que eu acabei de descobrir que eu tenho um gerente de felicidade, porque tem uma nova vaga. Eu já me perguntei, aí, como é que você tá? Vamos fazer conversa. Tá bem em casa? Tá feito? Gente, o que essa mulher tá me perguntando? Então eu acabei de aprender uma... Tá mal? Vamos tomar uma cerveja, então. Vamos descontrair. A gente, muitas vezes, a gente já tem aquela percepção, a gente já é feliz no trabalho. Então você gosta daquilo que você faz, você tem a sua vida pessoal também tá indo bem, mas muitas vezes a gente continua exausto e estressado. E como que você, assim, não tem a magia de bolo, né? Faça isso e tal. Mas como é que você acha que é um caminho, assim, pra pessoa desestressar? Eu falo isso muito porque a gente brinca muito, fala assim, João, como é que você desestressa? O Simão me conhece, a gente fazia junto. Tem quase uns 6 meses que eu não luto, que eu não faço jiu-jitsu. Isso tá me fazendo muita falta. E me desestressava bastante. Até o pessoal fala, pô, você descansa como? Brigando? Não, atividade física e tal. Então, qual que é seu conselho, assim, pra pessoa tentar ter um gatilho não, que é a palavra que tá na moda hoje errada, mas um escape que a pessoa tem pra alinhar tanto o profissional quanto o pessoal? Antes de responder a sua pergunta, eu só quero dizer que tem um comentário no chat do YouTube de uma pessoa que está assistindo, que falou na empresa dela tem Head de Love. Ou seja, Head de Love. Um exemplo aqui de a Paula, né? Que tem um Head de Love, quer dizer, né? É alguém para cuidar aí de felicidade no trabalho, né? E aí, respondendo a sua pergunta, né, sobre o estresse, o que a gente faz? Imagine uma situação, você está preso no trânsito, 2 horas de trânsito, cansado no final do dia para chegar em casa. Por que tem algumas pessoas que ligam o rádio, começam a curtir a música, pensar em como foi um dia, fazer planos, levam aquilo ali numa boa, e outros já começam a disparar a buzina, a pegar o telefone, a xingar, mudar o caminho, tentar acelerar? A gente lida de forma diferente com as diferentes situações. E com o estresse acontece a mesma coisa. O que provoca o estresse, né? O estresse é uma pressão maior do que a gente consegue lidar. Então, vamos imaginar que eu trabalho numa empresa que exige de mim um excesso de trabalho muito grande, de dedicação, de atenção. Isso pode provocar numa pessoa um estresse, em outra não.
Quando a gente se sente pressionado em excesso, que desencadeia o estresse, que pode inclusive, né, gerar um adoecimento psíquico, hoje já reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que é o burnout, que é o estresse excessivo causado por situações do trabalho, né? O primeiro passo é a gente identificar o que está gerando em mim uma pressão maior do que aquela que eu consigo lidar. É excesso de atividade? É o meu chefe? É o que eu faço? Né? Que às vezes é uma atividade que eu não gosto, ou que é desgastante. Então, a primeira coisa é você identificar o que está provocando esse estresse. Para quê? Para você eliminar ou encontrar mecanismos que te ajudem a lidar melhor com aquilo. Às vezes eu não posso mudar de empresa, porque naquele momento eu estou com um filho pequeno em casa, eu não tenho como ficar sem trabalhar, eu preciso daquela remuneração, então eu vou ter que aprender a lidar com o meu chefe que eu tenho um relacionamento difícil com ele e ele está gerando em mim esse estresse. Isso quando eu olho para fora. Agora tem fatores internos que geram também estresse. Então, a autocobrança, o Simão falou sobre a ansiedade, né, dessa geração de querer crescer, de querer ocupar. Às vezes, essa autocobrança, ela imprime na gente um nível de estresse alto, porque eu me pressiono de uma maneira que eu não estou conseguindo responder àquela pressão. E aí, cada um precisa encontrar quais são as maneiras, né, mais adequadas para poder aliviar um pouco essa pressão quando não tem como eliminar. Então, assim, já tem uma coisa que é muito dita e precisa ser repetida, e você falou, né, sobre a questão do jiu-jitsu, João. A atividade física é um excelente aliado para você ajudar a minimizar o impacto do estresse. Não vai eliminar. O chefe vai continuar lá. Às vezes ele vai continuar, né, pegando no seu pé. É a fonte, né? É a fonte do seu estresse, mas a atividade física ela vai te levar, né, melhorar sua forma de lidar com isso. Então, o estresse, ele sendo uma pressão que a gente não consegue lidar, tem uma questão individual, né, daquela situação que me impacta mais. Você precisa identificar essas situações e tentar eliminar a fonte do estresse, a fonte de pressão, ou criar esses mecanismos de regulação, é o nome, né, correto para dizer, que ajudam a gente a enfrentar esse dia a dia. Então, seguiu o exemplo da... Desculpa, Simão. Não. É porque eu falei, seguindo o exemplo da Paula, que tem que contratar mais Head of Love, né? Se a pressão é externa, pode ser que a Head externa, exato. of Love vai resolver. Mas vou fazer uma pergunta assim, desculpa, viu, Simão? Não, você vai voltar. Mas é porque o Leandro levantou uma bola. O Leandro é goleiro, ele é muito bonzinho pra ser goleiro. Eu queria fazer esse comentário. Mas ele levantou a bola bem sobre novos heads de love. Eu posso estar falando uma grande besteira, tá? Mas o profissional do head de love, ele vai te ajudar, porque ele vai ser um desabafo, você vai poder conversar com ele, vai ser uma questão mais assim. Mas muitas vezes a causa, você tem que procurar uma questão mais individual, não? Porque às vezes esse profissional também não resolve tudo, coitado. Ele não é o senhor felicidade. Entendeu? E nem pode ter essa carga, porque aqui nós somos 3. Cada um aqui tem uma questão diferente. E outro, né? Se a gente for parar para pensar até um desafio dos heads de love aí, o que acontece é o seguinte: você vai estar ouvindo todo mundo, você está ali para ouvir. Então acaba que você faz meio que também um trabalho de esponjinha, né? Se tiver uma situação bem pesada. Então essa é uma outra pessoa que precisa de alguém para ouvi-la também. É bem observado, Simão. E, Janaína, essa questão, principalmente, muitos psicólogos, eu sei que, e terapeutas, eles também têm seu próprio psicólogo e seu terapeuta para aliviar esse peso que recebe. Então quer dizer que no futuro nós iremos também, como psicólogos, eu não sou, mas você podem vir atender esses Heads of Love? Primeiro, um beijo para minha psicóloga, porque todo mundo deveria ter uma psicóloga ou um psicólogo para chamar de seu, né? Com certeza. Eu acho que o papel desse líder de felicidade, ou esse Head of Love, enfim, é um papel mais estruturante. Assim, do ponto de vista de preparar e ter iniciativas organizacionais de uma maneira ampla que propicie aí um ambiente de trabalho mais favorável para a autorrealização, para a qualidade de vida no trabalho, para a felicidade.
ele não vai trabalhar e nem tem condições de ouvir e entender demandas individuais, né? É claro que se você trabalha numa empresa, você ocupa uma posição de liderança, se alguém te traz uma questão que precisa ser tratada, você vai tratá-la. Mas muitas vezes você vai tratá-la no nível organizacional, não individual. Então, eu acho que todos nós precisamos, né, da nossa rede de ajuda. E aí, em determinados momentos, vai ser um terapeuta mesmo. Se eu tenho questões ali, se eu estou com um burnout, né, não adianta. Eu tenho que ter um psicólogo, eu tenho que ter um psiquiatra que vai me ajudar a sair desse estado de adoecimento. Mas outras vezes eu vou precisar de um mentor, que é alguém que vai dividir comigo a sua experiência, porque tem uma situação, vou assumir um projeto novo, então vou ter vários desafios e eu preciso de alguém para me ajudar. Eu posso ter essa figura da ajuda no meu líder, né, que está ali pronto para poder me ajudar, para me orientar, para estar comigo. Pode ser o seu marido, a esposa, o irmão, aquela pessoa que você vai pegar o telefone e trocar uma ideia. Mas cada um precisa construir a sua rede de apoio. Eu dou meu exemplo próprio, assim, que eu falo, que eu pratico o que eu digo, né? Eu sou psicóloga, trabalho com mentoria. Eu tenho a minha psicóloga e eu tenho o meu mentor. Perfeito. Né? Por quê? Porque se a gente está falando que eu preciso aprender e desenvolver o tempo todo, não é muitas coisas. Se a gente tem a ajuda de alguém, você acelera o seu desenvolvimento, você encurta caminhos. Esse é o papel da sua rede de ajuda. Que profissional vai ter, vai depender da sua demanda naquele momento. Se eu preciso me alimentar melhor, né, não adianta eu procurar um ortopedista. Eu preciso procurar um endocrinologista, um nutricionista, um nutrólogo. E aí, falando em desenvolvimento de carreira e desenvolvimento pessoal, também depende de qual é o seu objetivo e do que você precisa naquele momento. Agora, a empresa, né, o gestor de LOVE ou o gestor, ele pode oferecer essas oportunidades. Então, pode ter programa de mentoria interno, pode ter oportunidade de coaching interno ou externo. Tem empresas hoje que já têm convênio para psicoterapia. Principalmente agora, isso aumentou muito com a pandemia, né? Empresas investindo nesse benefício, mas também a gente não pode só ficar esperando que isso venha por parte da empresa. E outra coisa também, esses profissionais, né, Janaína, não são passionais, né? Porque muitas vezes aqui eu acredito que nós somos uma rede de apoio de cada um, então nós aqui desabafamos, mas a gente tem o mesmo objetivo, então muitas vezes a gente é passional. Então acho que também esse profissionalismo no desabafo é importantíssimo, porque é uma visão diferente, né? Ele vai te fazer uma pergunta e você vai, né? Você vai sacar. Exato. E uma coisa também, Janaína, que você falou bem legal, que eu vou deixar para os meninos agora, entrar no chat, perguntas, etc., é que você falou sobre ficar muito tempo no trânsito. E eu sempre uso aqui o exemplo do nosso câmera, o nosso técnico, que ele mora 2 cidades daqui. Então, com a pandemia, que ele começou a poder fazer os trabalhos dele de casa, ele começou a evitar perder 4 horas diárias no trajeto. Então, ele conseguiu entregar muito mais. Mas você vê que o home office também trouxe mais essa exaustão mental? Por exemplo, você está só em casa, então você não tem aquele tempo de desligar. Você acha que o home office pode ser uma questão... prejudicial, né? Nessa exaustidão mental que a gente está tendo recentemente? Eu tenho escutado muitos relatos em relação a isso, né? Porque o que acontece? Primeiro que a gente, com o home office, você deixou de ter o espaço de trabalho e não trabalho, né? Porque o trabalho está dentro da sua casa. E não adianta eu sair aqui do escritório, fechar a porta e dizer assim, tá bom, eu fui embora do trabalho, né? Vou ligar o Waze até eu chegar na sala e aí tudo bem, eu fui
embora. O trabalho tá aqui, né? Tá a poucos metros. Então, o primeiro fator que tem impactado é isso. O segundo aspecto é que a exposição ao vídeo, ela tem sido muito grande, né? Então, as reuniões em cima de reuniões, eventos em cima de eventos, querendo ou não, se você estava no físico, o fato de você trocar de uma sala de reunião para outra, ou mudar de andar, ou ir até a baia de alguém para conversar, isso já gerava uma quebra ali na rotina. E um outro aspecto que as pessoas têm se sentindo muito pressionadas é o fato de que é difícil conciliar, né? O filho, às vezes, que está ali batendo, o cachorro que está latindo, a obra, a internet que cai. Se você está na empresa, você tem uma área, às vezes, de tecnologia que está cuidando disso. Em casa, você tem que se virar, conectar seu celular no vídeo. Mas já tem muitas empresas implantando boas práticas, né, de home office. Então, por exemplo, semana passada um gestor de uma empresa compartilhou comigo que na sexta-feira não pode mais ter reunião online, porque as pessoas têm tido muitas reuniões, que as reuniões, a reunião tem que durar no máximo 50 minutos. Todas as reuniões. Então, se você tem um tema que é grande, essa reunião ela tem que ser quebrada em 2 ou 3, porque as reuniões elas só podem durar 50 minutos. É bacana, porque cansa muito, realmente. Cansa muito. Numa empresa que eu trabalho, teve uma conversa uma vez que os principais líderes falaram para os líderes maiores e a gente estava tendo tempo de trabalhar, que era só reunião. Então, era reunião o dia inteiro na sua agenda, conversa fiada, e você tinha que trabalhar. E com online isso piorou, né? Todo em reunião. Então, eu sinto sim que as pessoas elas estão mais cansadas. Então, que adotar essas estratégias pode fazer toda a diferença. Aproveitando o gancho também, Jana, e aí eu vou fazer, às vezes, o João aqui para o corte. Você comentou sobre a questão do burnout. Acho que seria legal a gente ter a definição do que é a síndrome do burnout e como a gente consegue identificar isso. Eu estou sofrendo da síndrome do burnout, eu consigo identificar isso? Por exemplo, um formigamento no rosto. Exato. Entendeu? A gente tá puxando aqui também para entender melhor se a gente está queimando aí com o burnout. Bem, o burnout, ele é um estado de estresse crônico em decorrência do trabalho que gera uma exaustão física e emocional. Então, a primeira coisa, né, o burnout, ele é um estresse crônico que vem, vamos pensar, tá todo mundo aí muito consciente do que os profissionais da saúde estão vivendo nesse momento de pandemia. Sim. Então, tem muitos profissionais da saúde que estão sendo diagnosticados com burnout. Por quê? Porque a pressão exercida pelo trabalho tem sido muito grande. O burnout, ele pode levar a gente a exaustão física, emocional, a uma questão que a gente chama de desapego, né? Que é assim, eu não quero mais, né? Você fica assim, com aquele sentimento de que, nossa, eu não consigo nem pensar no meu trabalho, me deixa aqui, né? Me larga aqui fazendo o que eu estou fazendo, mas não vem falar comigo. E pode provocar também um sentimento de ineficácia, de falta de realização, que é assim, tudo que eu estou fazendo, né, não é suficiente, então eu não acho que eu sou capaz de entregar o que tem que ser entregue. Agora, um ponto importante é que o burnout ele não acontece de repente, né? A gente não acorda de manhã e fala de repente, nossa, estou esgotado, estou com burnout. Né? O nível de estresse ele vai crescendo ao longo do tempo e às vezes torna até difícil reconhecer que você está com burnout, porque você entra num processo ali, né? Quando você vê que você está trabalhando excessivamente, mas você não está se realizando com o seu trabalho. Então, tem alguns sinais importantes para a gente observar. Assim, primeiro, fadiga crônica, né? Sentir falta de energia, se sentir cansado na maioria dos dias, exausto, né? Se dorme, não descansa, aí você faz uma reunião e você pensa, nossa, foi a reunião mais difícil da minha vida, né? Essa sensação de
de fadiga crônica. Insônia é um dos sinais iniciais de burnout. A dificuldade ou de dormir ou de permanecer dormindo, né, também pode indicar que a pessoa ela pode estar com burnout. Esquecimento, dificuldade de concentração, então assim, essa falta de foco, né? Nossa, o que era mesmo que eu combinei com o Simão, que eu não me lembro? Alguns sintomas físicos podem ser identificados, então dor no peito, palpitação, falta de ar, vários combinam com Covid aí, né? Tem que tomar cuidado nesse momento, né? Mas assim, tontura, dor de cabeça, né? Perda de apetite, ansiedade, depressão, raiva, enfim, uma série de características, como, por exemplo, perda pelo prazer de trabalhar, pessimismo, sabe? Achar, não, vai dar tudo errado, nossa, não vou conseguir fazer isso, não, eu não vou conseguir cumprir o prazo. Isolamento, então aquelas pessoas que eu interagia com elas no trabalho e agora eu não interajo, me deixa quietinha aqui no meu cantinho, não mexe comigo, né? São alguns sinais aí de que a pessoa ela pode estar com burnout. Agora, o burnout sendo uma doença mental, né, decorrente do trabalho, o ideal é que seja feito um diagnóstico por um profissional especializado para poder dar a tratativa adequada nesses casos. Sinalizou que não está bem, pede ajuda. O burnout ele só é considerado burnout se ele é originado por causa do trabalho? Sim, o burnout ele é causado por fatores relacionados ao trabalho, é uma doença específica ocupacional. Boa pergunta, porque eu vejo muito processo. Eu vi até há pouco tempo uma jornalista que teve teve a síndrome do burnout e ela processou a emissora na época, até foi um valor relativamente alto. E teve essa prova, né? Ela levou mostrando quais os impactos que ela teve, os problemas que ela teve, o diagnóstico por um profissional por essa síndrome do burnout. Então, realmente interessante. Se comprovado, né, por um atestado, que pode ser por um médico ou por um profissional de saúde, um psicólogo, a síndrome do burnout hoje ela autoriza, inclusive, a pessoa a licença remunerada de trabalho isso. Em função do burnout, né, doutor? Perfeitamente, é isso aí. Deu, né, Leandro? Doença ocupacional, não tem jeito. Assim, até adentrando novamente essa questão do estresse, que foi o que a gente falou muito, né, e das consequências, eu tenho uma visão em cima disso, queria até que você comentasse, Janaína, que é o seguinte, eu acho que uma das coisas que gera muito estresse para essa geração, para minha geração, que eu vejo que é o que eu tenho, assim, que eu vivo, né, é mais fácil de eu estar falando, a questão de sonhar sonhos que talvez não são possíveis naquele momento. Muitas vezes você começa a buscar coisas que naquele momento não é o momento certo para você estar buscando aquilo, vai ser um momento futuro, ou sofrer por antecedência também, né? Você pensa, nossa, tinha que ser desse jeito e não é. E eu acho que uma dica para quem estiver assistindo e for dessa geração, ou também que não seja, mas que sofra com isso, eu acho que é muito importante a gente sempre ter uma consciência geral da nossa vida, do nosso contexto e sempre tá buscando sonhos possíveis, pelo menos a curto prazo. Eu acho que isso ajuda muito a você construir a longo, né? Bom? E construir a longo. E construir a longo. Mas eu falo assim, não sofrer com imediatismo, né? Sim. Você sempre tá, tipo assim, sonhos para que 3, 4, 5, 6 meses, coisas que sejam palpáveis para você. E em cima disso você vai desenvolvendo, que nem o João falou, e construindo os sonhos a longo prazo. Porque se você pensar muito gigante, aquilo pode parecer muito difícil para você. Parecendo muito difícil, vai exercer uma pressão grande, né? Vamos imaginar que você precise percorrer 1.000 quilômetros de carro para chegar no seu destino final da praia. E você vai dirigir esses 1.000 quilômetros. Se você pensar, eu tenho que dirigir 1.000 quilômetros para chegar na praia, você vai pensar, putz, eu vou ficar cansado, nossa senhora, o que vai acontecer? Eu vou chegar lá esgotado, porque essa viagem vai ser muito longa. Mas se você pensar assim, olha, minha primeira meta é chegar em tal cidade que fica a 100 quilômetros daqui. Você quebra esse seu objetivo em objetivos menores e você exerce uma pressão menor sobre você para poder chegar no seu objetivo final. Eu tenho estudado muito sobre microhábitos, né? O que são microhábitos? É você
traçar o seu objetivo, e aí pode ser o seu objetivo de carreira, pode ser de cuidar da saúde, de correr uma maratona, de emagrecer, seja o que for. E você começar a pensar assim, o que eu posso fazer pequeno que vai me ajudar a alcançar aquele objetivo maior, né? Então, se você chegar para uma pessoa que precisa, às vezes, emagrecer 40 quilos e falar para ela assim, você tem que emagrecer 40 quilos a partir de hoje, você tem que parar de comer isso, fazer aquilo, muito provavelmente, se ela não for uma pessoa muito determinada e resiliente, ela vai abandonar no meio do caminho. Agora, se você disser para ela assim, olha, vamos fazer um combinado, essa semana você não toma refrigerante, essa pessoa Pequenas vai dar conquistas, né? Ela vai dar um primeiro passo e ela vai fazer as conquistas. Então, assim, o estresse disso, Simão, ele vem exatamente porque você se imprime uma pressão muito grande para alcançar algo que não vai ser assim lá na frente. Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Então, sempre você quebrar os seus objetivos, inclusive de carreira, né, em próximos passos, ajuda bastante a você minimizar essa pressão que às vezes é a gente mesmo que exerce sobre nós, né? Isso. Muito bom. E até olhando aqui o chat, Janaína, o pessoal hoje interagiu bem, eu achei bem legal, assim, o Gustavo Ferraz. Gustavão chegado. Tá sempre. Falando também, a Paula interagiu pra caramba, ela que mencionou a questão do Head of Love, também colocou aqui, ser bem sucedido na carreira não se resume a gerir pessoas, ter cargo de gestão não significa ter sucesso na carreira, se eu posso ajudar, vamos agir. Então é a questão do protagonismo, né? O que mais? João Paulo Santos, aí falando sobre você, que sabe transmitir tudo de forma muito, muito clara e objetiva. Concordo em gênero, número e grau. Janaína é um monstro no eu também recebi vários elogios aqui pra Janaína via WhatsApp. Exato. Janaína é demais. Muito love pra todo mundo. Não, é uma aula, Janaína, sério mesmo. Eu tô aqui, eu já tô pensando nos micro hábitos, já tô pensando nas mudanças aqui que eu posso fazer comigo também pra melhorar. Acho que foi um papo que trouxe muita reflexão. Uma aula. O Leandro tem essa carinha de santo, mas ele faz 2 artes marciais diferentes. Isso é uma máquina, entendeu? Janaína, a gente comentou no início, a gente queria mandar um abraço para todo mundo que participou do chat, né? As perguntas no LinkedIn, a gente muitas vezes, a gente não fez a pergunta na íntegra, mas a gente foi juntando os assuntos, né? Eu falei no início que a gente não ia perceber, né? Mas a gente já passou 1h30 que a gente está conversando aqui. Eu queria agradecer bastante, vou deixar um espaço para você fazer o encerramento também, mas eu falo por nós, sinto aqui que a gente está com várias ideias e a sua conversa foi muito esclarecedora, tanto pessoal quanto profissional. Eu agradeço, então se esse sentimento foi nosso, deve ser de todos os envolvidos. Com certeza, todo mundo que viu. Muito obrigado pelo seu tempo. Lembrando que, pessoal, ela vai fazer a despedida dela, né? Que a gente não vai tolir o seu direito de fala. Mas antes da gente ter esse fechamento, a gente, além de agradecer, foi muito bom, né? Então tem o QR Code aqui em cima, você entra lá para você ficar por dentro de tudo que o Tangerino pode te oferecer. E lembrando também que você tem que se inscrever no nosso canal, né? Tanto aqui o do Tangerino quanto dos cortes do nosso programa. Porque você não sabe, Janaína, a gente tem um segundo canal no YouTube que a gente pega os melhores momentos de todas as conversas, de todos os nossos programas, que são os chamados cortes. Então lá, em vez de você ver 1h30 de programa, você tem mini hábitos. Você vê um corte por dia e aprende um pouquinho. São cortes de 8 a 15 minutos, né, pessoal? Isso aí. Então, Janaína, você quer fazer um adentro? Como é que é? Como é que você está se sentindo? Gostou? Perfeito. Pode desabafar também, tá, Jana? Pois é. Olha, eu quero dizer que foi uma delícia estar aqui com vocês, né? Quando a gente conversou a primeira vez, eu falei do quanto eu acredito na troca, na colaboração, o quanto a gente aprende quando a gente conversa com pessoas que não fazem parte do nosso meio ou da nossa rotina, porque, né, sempre tem outra perspectiva. Então foi muito bom. Vocês tornam um ambiente muito agradável, né, muito, muito gostoso. Quando vocês falaram, a gente vai perder a noção do tempo, de fato a gente perdeu a noção do tempo. E
eu sempre digo para as pessoas assim, né? Quer pensar se o seu trabalho é um trabalho que te motiva? Veja quantas vezes do seu dia você perde a noção do tempo, né? Quantas vezes você nem tem dimensão assim do que você está fazendo. Por quê? Porque você está tão mergulhado naquilo ali, aquilo está tão positivo para você, né? E que faz muito sentido. Então, eu estive aqui perdendo a minha noção do tempo, né? De tão prazerosa que foi essa conversa. E eu queria deixar como uma mensagem final, né? Além de agradecer vocês pelo convite, pela confiança, né? Eu sei que a gente trazer um convidado, uma convidada, a gente está aqui, é um projeto tão importante, né, de vocês, então eu me sinto muito lisonjeada pela oportunidade, pelo convite. E eu queria dizer para pessoas e para empresas, assim, para aqueles que estão aqui nos assistindo, né, como profissionais que se interessaram pelo tema, e para aquelas organizações que estão aqui em busca de melhores práticas, né, de melhores processos. Eu acredito muito que vida e trabalho andam juntos, né, conectados aí num único propósito, num único sentido. Então, aquelas organizações que conseguem, né, trazer e permitir com que os seus profissionais tragam para dentro da empresa o melhor de si, de maneira autêntica, de maneira genuína, naquelas competências que eles são melhores, são as empresas que vão ter mais sucesso, porque vão contribuir para a autorrealização e felicidade no trabalho, e isso gera melhores resultados e produtividade. E para os profissionais, que a gente tem que sempre estar atento, né, ao que faz sentido para a gente. Eu sempre repito um mantra meu, assim, divido com as pessoas, que eu acredito que ter sentido faz sentido. Vai ser, inclusive, spoiler, tá? É capítulo de um livro que eu escrevi junto com umas parceiras. Depois eu vou vir aqui divulgar com vocês. A gente pode compartilhar, claro, né, as informações, ter sentido faz sentido. Né? A gente pode fazer um evento para falar desse capítulo super legal, de como você conecta vida e carreira num único sentido, né? E assim, a gente não pode perder a nossa essência, né? Os melhores profissionais são as melhores pessoas. Então, Janaína, você falou tanta coisa que encaixa numa situação nossa aqui que realmente parece. Eu já falei pro pessoal que eu sempre falo, não, Deus fez uma coisa boa pra mim, que no fim eu vou virar pastor, mas Deus me deu outra dica com esse programa de hoje. E assim, pessoal, Janaína, muito obrigado. Você vai voltar com certeza, a gente vai fazer esses bate-papos. Você que está assistindo a gente, além de você entrar no nosso QR Code, eu vou te fazer uma dica que vai mudar tanto a sua vida profissional quanto a sua vida pessoal. Você que chegou aqui pelo LinkedIn, pelo YouTube, etc., entra lá no LinkedIn agora, que você vai entrar num perfil que chama Janaína Fidelis. Lá você vai ter acesso a uma profissional de alto rendimento, e se você não ser fã do LinkedIn, você também pode entrar onde? No Google. Você pode entrar e colocar lá www.janainafidelis.com.br. Quem tem o nome com .com.br é porque é uma referência na área, né? Exatamente. Então, ótimo. Muito obrigado, viu, Janaína? Obrigada, gente. Desculpa qualquer coisa, que a gente vai se empolgando, né? Então, foi muito legal. Eu te cortei, quer fazer mais um complemento? Não, muito obrigada, foi ótimo. Que tenhamos outras conversas como esta, que possamos sempre aprender juntos, com a colaboração das pessoas que deixam também seus comentários, suas perguntas. Você já fez o merchan, né? Já botou aí as redes sociais, mas assim, eu sempre me preocupo em compartilhar muito conteúdo, né, nas redes sociais, assim como o Tangerina, acho que a gente compartilha desse valor, né? E é isso aí, obrigada, foi ótimo. Então, pessoal, para você não perder o próximo Ter Sentido, Faz Sentido, ou nossas conversas, vocês têm que saber que o nosso programa é toda terça-feira, ao vivo, aqui no YouTube. Você vai receber o link de acesso pelo LinkedIn, pelo YouTube, depende de onde você está fazendo o seu lembrete. Também vou pedir para você curtir o nosso vídeo, não se esquecer de se inscrever no nosso canal, tanto do Tangerino quanto do canal de cortes, que em breve vai ter lá pelo menos uns 10 da Janaína. Isso. E marcar o sininho de ambos para ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando, não quer ficar vendo a nossa cara, quer ver só a Janaína? Não tem problema, você também pode só escutar a gente pelo Spotify. Quinta-feira já está completo lá no canal do Tangerino Talks, o nosso programa no Spotify. E do mais, espero você semana que vem com uma nova novidade, um convidado, um assunto do momento. E até terça-feira que vem, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Valeu, gente.